Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar a história por trás de duas tecnologias que estão aí no nosso dia a dia, mas que a gente raramente para pensar: a Ethernet e o Wi-Fi. Elas são basicamente a base do nosso mundo digital. Mas como é que elas funcionam de verdade? E no fim das contas, qual das duas leva melhor? Bora mergulhar nisso. Para começar, uma pergunta que parece não ter nada a ver. O que uma simples mangueira de jardim, daquelas amarelas, tem em comum com a nossa internet super rápida de hoje? Parece maluquice, né? Mas a resposta leva a gente direto para a origem da primeira rede de computadores do mundo. Nossa história começa lá nos anos 70, num lugar lendário chamado Xerox PARC, o centro de pesquisa da Xerox. Lá, uns caras como Bob Metcalfe e David Boggs estavam construindo os primeiríssimos computadores pessoais. Só que tinha um problema. Cada máquina ficava na sua, isolada. Como fazê-las conversarem entre si? O Metcalfe, que se inspirou num sistema de rádio antigo, teve a grande ideia. Ele e o Boggs criaram uma rede e deram o nome de Ethernet. E o nome não foi à toa, não. Ele veio de uma teoria antiga da física sobre o éter luminífero, uma substância que os cientistas achavam que preenchia o espaço e permitia que a luz viajasse. A ideia era que a rede deles seria um éter para os dados. Bem poético, né? E é aqui que a mangueira entra na história. A primeiríssima Ethernet era literalmente um cabo coaxial grosso, amarelo, que passava pelo prédio todo. Todos os computadores eram ligados nesse mesmo cabo, como se todo mundo estivesse bebendo dados da mesma fonte. E isso, claro, leva a um problema bem óbvio. Se está todo mundo na mesma linha de festa, o que impede que dois comecem a falar ao mesmo tempo e vire aquela bagunça de dados? A resposta é o que a gente chama de colisão. E os engenheiros precisavam de um jeito, de umas regras, para evitar esse caos. A solução que eles criaram foi simplesmente genial, o CSMA/CD. Pensa nele como um protocolo de etiqueta, sabe? Um conjunto de regras de boas maneiras para uma conversa em grupo. Ele basicamente ensina os computadores a serem educados, a ouvirem antes de falar e a saberem o que fazer se, sem querer, interromperem alguém. E o processo é brilhante, de tão simples. Primeiro, o computador dá uma escutada no cabo. Se a linha está livre, ele manda os dados. Enquanto ele está mandando, ele continua escutando. Se ele percebe que outro computador começou a falar junto, ou seja, uma colisão, ele para tudo, manda um sinal de "ops, deu ruim" e espera um tempinho aleatório antes de tentar de novo. Esse tempo aleatório é a chave de tudo, para evitar que eles tentem de novo exatamente ao mesmo tempo. Esse sistema funcionou muito bem, mas conforme mais e mais computadores entravam na rede, aquele cabo único foi ficando congestionado demais. A internet precisava evoluir. E essa evolução nos levou da era dos hubs para a tecnologia de switches, que a gente usa até hoje. A primeira tentativa de evolução foi o hub, que era basicamente a nossa mangueira de jardim dentro de uma caixa. Ele só repetia o sinal para todo mundo. Mas a grande revolução mesmo foi o switch. Pensa assim, um hub é como um pregoeiro na praça da cidade que grita cada mensagem para a cidade inteira ouvir. Todo mundo escuta tudo, mesmo que a mensagem não seja para eles. Já o switch é como um carteiro inteligente. Ele olha o endereço em cada carta de dados e entrega ela só para o destinatário certo. Isso cria conversas privadas e simultâneas. E o ponto mais importante, isso acabou com aquele problema de todo mundo estar no mesmo domínio de colisão. Com as switches resolvendo a questão das colisões, o caminho ficou livre para um aumento de velocidade, sim, absurdo. A gente saiu de só 10 megabits por segundo em 1983 para uma velocidade que simplesmente explodiu. Tudo começou aqui. 10 megabits por segundo. Aí, um salto de 10 vezes. 100 megabits com a chamada Fast Ethernet. E então, 1000 megabits por segundo. A gente entrava na era do Gigabit Ethernet. E a velocidade não parou de subir. Foi para 100 mil megabits. E hoje já falamos em até 400 mil. É uma aceleração fenomenal. E o mais incrível é que tudo isso foi feito mantendo a compatibilidade com o software original lá do começo. Ok, mas enquanto a internet virava rainha do mundo dos cabos, uma outra revolução, mais silenciosa, estava acontecendo. A tentativa de mandar dados pelo ar. E isso, claro, trouxe um monte de desafios completamente novos. O primeiro problemão é o seguinte: um rádio não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo na mesma frequência. O sinal que ele transmite é milhões de vezes mais forte do que qualquer sinal que ele possa receber. Então ele basicamente fica surdo para qualquer outra coisa.
Aquele método do CSMA/CD de ouvir enquanto fala era simplesmente impossível. E tem outro pepino, conhecido como o problema do terminal oculto. Imagina duas pessoas, uma em cada ponta de um salão de festas gigante. As duas querem falar com uma terceira pessoa que está no meio. Elas não conseguem se ouvir, então é muito provável que comecem a falar ao mesmo tempo e aí o áudio vira uma bagunça para a pessoa que está no meio. É a mesma coisa com o Wi-Fi. A solução para o mundo sem fio foi uma mudança de filosofia. Em vez de detectar colisões, o Wi-Fi usa a prevenção de colisões, ou CSMA/CA. A ideia não é se recuperar de uma batida, mas sim fazer de tudo para que a batida nem aconteça. E esse slide aqui resume a diferença perfeitamente. A internet, com seu CSMA/CD, tem a mentalidade do é mais fácil pedir perdão do que permissão. Ela vai lá, transmite e, se der problema, ela lida com as consequências. Já o Wi-Fi, com o CSMA/CA, é mais cauteloso, é do tímido, é melhor prevenir do que remediar. Ele espera um tempinho aleatório antes de mandar qualquer coisa, mesmo que o canal pareça livre, e ainda por cima exige uma confirmação positiva de que cada pacotinho de dados chegou direitinho. E isso nos leva a uma pergunta importante. Num mundo cada vez mais sem fio, com Wi-Fi em todo canto, por que a internet, o bom e velho cabo, ainda é tão dominante? Principalmente em ambientes que precisam de alta performance. A resposta está na simplicidade genial da internet. Ela é incrivelmente confiável, é barata e é fácil de manter. Mas, talvez o mais importante, é que ela evoluiu de forma espetacular em velocidade, sem quebrar a compatibilidade com o passado. E, um ponto crucial, a natureza simples dela se encaixa como uma luva com o protocolo TCP/IP, que é o coração da internet. Olha, muitas outras tecnologias tentaram tomar o lugar dela. Elas eram mais rápidas, mais complexas, prometiam mundos e fundos. E todas elas falharam. A internet ensinou uma lição valiosíssima para a indústria, que dá para resumir no princípio KISS. A simplicidade, no longo prazo, sempre vence a complexidade. E claro, tem a questão da performance bruta. Esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara. Enquanto o Wi-Fi mais rápido que a gente tem hoje chega a uma velocidade teórica de uns 11 gigabits por segundo, a internet já está padronizada em 400 gigabits. Para data centers, para a espinha dorsal da internet e para qualquer coisa que precise de velocidade e confiança máximas, o cabo ainda é, e parece que vai continuar sendo, o rei. E isso nos deixa com uma última reflexão. O Wi-Fi nos deu a liberdade, a mobilidade, mas é a Ethernet que nos dá a potência, a força bruta que sustenta esse nosso mundo faminto por dados. Conforme a gente avança para um futuro ainda mais conectado, a grande pergunta é: qual vai ser o papel desse cabo simples e confiável nos próximos 40 anos? Se a história nos ensinou alguma coisa, é que a simplicidade sempre dá um jeito de durar.